Pondé, alguns comunistas defendem que, tipo, alguns já passaram por aqui e falaram, pô, eu não quero, quando eu falo de propriedade privada, eu não quero tomar sua casa, eu não quero tomar seu carro. A gente defende a gente pegar a propriedade dos meios de produção. É essa propriedade que é o nosso objetivo. Tendo os meios de produção, depois a gente vai conseguir dar uma vida melhor para todas as pessoas, uma vida mais digna para todas as pessoas. Sua casa, seu carro, seu carro. Isso daí não me interessa, não. Como se as coisas não estivessem ligadas, né? Uma com a outra. Tanto é que nas experiências históricas socialistas, tudo era do Estado. Inclusive onde você morava. Certo? Sim. Agora, a minha questão com quem fala isso é o agente. Como eles falam, a gente não quer isso, a gente faria aquilo, a gente tomaria os meios de produção, a gente garantiria que todo mundo teria tudo igual. Eu não confio no agente. Na pessoa que diz que faria isso. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Porque o que a história mostrou até hoje é que quem começou a fazer isso virou tudo monstro, virou tudo safado, virou tudo corrupto. Saiu destruindo todo mundo que não concordava com eles. Entende? Não existem experiências positivas, por exemplo, a China. A China, ela sempre... Não dá nem para comparar o caso da China. Não podemos. Porque a China, ela sempre foi uma sociedade imperial, em que hoje o Xi Jinping é o imperador. E o Partido Comunista, na realidade, é a aristocracia. Né? E a China hoje, ela tem um certo espaço para a sociedade de mercado, tanto é que ela enriqueceu, né? Então, o sucesso, entre aspas, da China, a China já passou por muita fome, a vida é muito dura, hein? Sim. Na China. Mas, seguramente, é porque, na verdade, o Partido Comunista hoje, ele é uma continuidade de um sistema autoritário muito antigo, que o que os chineses fizeram foi olhar para a União Soviética, ver que o regime estava falindo porque não tinha consumo, as pessoas não tinham objetos para comprar, foi ficando tudo muito atrasado, como a gente sabe, nos anos 70, né? E a China olhou para isso e percebeu que ela precisava, de alguma forma, fazer um regime diferente do soviético. Então ela começou a abrir a China para iniciativa privada. Alguma iniciativa privada sem democracia. Sem essa coisa de ficar elegendo, votando, né? Virou um sistema híbrido. Um sistema novo. híbrido, Vamos pegar o que é bom ali, o que é bom aqui no mas que era conceito antigo, deles. né? Eu tive uma vez na China, conversando com um rapaz chinês, e ele falou que o socialismo chinês não podia ser reproduzido em lugar nenhum, porque na realidade era um regime ancestral na China. Essa coisa de você partilhar algumas coisas. Por exemplo, na China você tem casas muito antigas que as pessoas partilham banheiro, partilham cozinha, porque sempre foi muito pobre, né? Sim. Uma população muito grande, muito pobre. Então a ideia de ter banheiro privado e não coletivo, de ter cozinha privada e não coletiva, é muito ancestral, né? Por isso que eu estava falando que era difícil comparar com a China. Agora, cultura de milenar de lá é que propiciou eles conseguirem chegar onde eles estão. Muito provavelmente. E associado à inteligência dos líderes chineses de ver que não podiam reproduzir o sistema fechado de economia planejada, como se falava na União Soviética. Economia planificada ou planejada, que a economia tinha que estar de alguma forma aberta para a iniciativa das pessoas. Sim. Né? E aí tem dado certo. A China, como a gente sabe, nesse sentido. O que a China pode mostrar e todo mundo ficar com medo é que você pode ter riqueza material sem democracia. Esse é um perigo. Aí é o perigo. Até porque, assim, e o que eu queria entender, tem como a gente, de alguma forma, conseguir dar um assistencialismo, uma diminuição nessa diferença social, sem invadir a propriedade privada, sabe? O particular de cada um? Olha, você tem experiências Europa Ocidental,
Tudo bem que a Europa foi destruída por 2 guerras e depois da segunda os Estados Unidos jogou dinheiro lá a perder de vista. E foi isso que salvou a Europa. Mas ele fez isso não porque os americanos são melhores do que os outros seres humanos, mas porque eles queriam barrar o avanço soviético, né? Então, eles precisavam distribuir melhor a renda de alguma forma, criar o estado de bem-estar social, né? Sim. Precisavam fazer isso para que a população ficasse mais calma, como eu dizia, indo trabalhar, ter o seu rádio, depois a televisão, os filhos poderem ir para a escola, certo? Ocupando essa galera de alguma forma, né? Pra Vamos que deixar não- eles não ocupados comece- para eles não se revoltarem. Porque senão eles iam querer que a União Soviética viesse, porque a União Soviética prometia isso, Entendi. né? E naquela época, a União Soviética já estava falindo, mas ninguém sabia. Se na Guerra Fria ali. Isso é o começo da Guerra Fria. Aham. Exatamente. Então, o fato é que você tem Inglaterra, Alemanha, França, que usufruíram bastante disso e criaram um estado de bem-estar social diferentes, mas razoavelmente sólidos, custa muito caro, imposto é muito caro, então você tem uma vasta classe média, você tem muito menos miséria. Hoje em dia tem um pouco, mas não tem como em países como o Brasil tem. Você tem uma elite milionária menor de tamanho, mas muito rica. E agora você tem, por exemplo, a Escandinávia, né? Suécia, Dinamarca, Noruega, Islândia. Finlândia não é Escandinávia, mas geograficamente está ali, é tudo muito parecido. São países que têm estado de bem-estar social muito sólido, imposto altíssimo, né? Como os países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia, que eram parte da União Soviética nos anos 90, ficaram independentes. E nesses lugares você tem muito pouca gente rica pra cacete, e muitas dessas pessoas ricas pra cacete já são há 100, 200 anos, a família. Sim, certo? Sim. E eles pagam muito imposto para ter uma vasta classe média feliz. Uma qualidade de vida, né? Porque aí é aquilo, né? Se a qualidade de vida está andando, então as pessoas tendem a ficar ocupadas, planejando viagem, né? Comprando hoje em dia celular, decorando a casa, e fica ocupado. Então, a classe média é um vetor principal de equalizar essa situação? Porque, por exemplo, aqui no Brasil eu tenho visto falar que a classe média aqui é quase um problema. Palavras até do nosso próprio presidente. Falando que a Do classe, Lula? que a classe média, que Que o o cara Lula vira fala, classe não dá pra levar média, a já sério. não quer mais votar na gente, que começa a pensar isso é um problema. Não dá para levar a sério o que o Lula fala, né? E se a gente comparar pro Lula 1, 2 e 3, é cada vez pior, né? Recentemente alguém falou que quando o Lula fala, o mundo inteiro presta atenção e cala fundo no coração. Palhaçada. O Brasil, infelizmente, geopoliticamente, não tem relevância nenhuma. Zero. Apesar de participar do baile, né? Ele tá na Da festa, dança, né? Ele tá na festa. Isso mesmo, ele tá na festa. Agora, a classe média, uma classe média vasta, ampla, sólida, normalmente é signo de sociedade com menos desigualdade, sociedade um pouco mais calma, digamos assim, né? Com menos violência social. E então dá para dizer que sim, a classe média é normalmente o signo de que aquela sociedade X, é o caso da Europa, que eu estava descrevendo, Europa Ocidental. É o caso dos Estados Unidos, não com o estado de bem-estar social, mas uma riqueza bestial. Né? Sim. Um modo... Veja, você não vê americano tentando entrar em nenhum país da América Latina ilegalmente. Só vê o contrário. Apesar de um monte de gente ficar falando mal dos Estados Unidos, né? Agora, esse fato específico aqui, que é muito comum, muita gente, inclusive intelectuais, falarem mal da classe média, é porque muitas vezes a classe média não vota neles, certo? E aí começa a se falar mal da classe média, sempre numa lógica de tentar jogar a população pobre contra a classe média. Porque os ricos sempre estão bem de vida. Tanto que você tem muita gente rica no Brasil que financia a gente da esquerda.
Não vou citar nenhum nome aqui, mas Financia dos dois lados, né? O rico é financiado, é o que você falou. O rico, ele nunca tá com um problema. Não, ele está acima. Ele tá acima. Tanto é que, ao contrário do que o Marx falou, são os muito ricos que são cosmopolitas. Passaporte europeu, fácil, dinheiro, viagem, dinheiro aqui, dinheiro acolá, patrimônio aqui, patrimônio acolá. Cidadania. Falam línguas. Os filhos aprendem a falar línguas estrangeiras, né? Então, portanto, como eu estava dizendo, aqui no Brasil você tem toda uma gama de grupos muito milionários que financiam pesadamente a esquerda na cultura, na arte. Todo mundo que conhece o ramo sabe disso. Sim. Então, assim, a ideia de que existe um conflito entre o PT e os muito ricos não é exatamente verdade, tanto que o PT está no poder há muito tempo e muita gente ficou mais rica do que era durante o governo petista. O ódio mesmo à classe média é porque a classe média, ela normalmente vota pensando em que regime ou que candidato ou candidatos podem fazer com que a vida dele ou dela seja menos ruim. Que ele consiga... Porque a classe média, coitada, ainda mais no Brasil, que é frágil, hoje a classe média amanhã pode não ser, né? Sim. Né? Principalmente quando tem inflação, quando tudo fica caro, né? Então, quando aumenta o imposto, cai em cima dela, por exemplo, né? Então, assim, normalmente quando se fala taxar ricos no Brasil, é taxar classe média alta. Exato. Não é aqueles que estão lá no topo do mundo. Então... E como há algum tempo tem surgido, digamos assim, uma dissociação entre PT ou esquerda em geral e a classe média tem se demonstrado um pouco irracível aos governos do PT ou investindo em outros candidatos mais abertamente, inclusive com o uso das redes sociais, então fica essa história de dizer, não é só o Lula, você tem intelectuais de esquerda que falam isso, que odeia a classe média, que a classe média não serve para nada, né? E, na realidade, o Lula é um líder populista, né? Sim. Líder populista. Já foi, né? Acho que hoje nem isso mais. Não, tá em fim de carreira, mas... Tá em fim de carreira, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem. Dá pra saber. Muito medo. Você já pensou... Até porque... Eu vi você falando sobre uma liberdade líquida, sobre vamos falar, regulamentação das redes sociais, por exemplo. Se segue como tá, eu acho que ele cria força, porque, de verdade, eu acredito que quando a gente tiver uma regulamentação de redes sociais, é o que você falou, quem vai regulamentar isso? O que é que pode ser falado? Quem escolhe o que eu posso falar ou não? Isso é bem isso delicado. Isso é um medo enorme que eu tenho. Eu também tenho. Eu também desconfio. Né? De que é claro que você tem lixo nas redes sociais, você tem risco na internet. O que eu acho é que as formas de tentar regular a internet e as redes sociais, elas ainda são muito incipientes, porque é um fenômeno muito novo. Sim. E muito difícil, porque você tem a população se mexendo o tempo inteiro, falando o que quer, então fica difícil de você exercer o poder legítimo da violência em cima disso, né? Então, aqui no Brasil, em especial, eu desconfio muito da regulação, porque eu não acredito em quem regula. Não confio, né? A regulação, ela pode servir muito a determinados... Quando eu estou falando, eu não confio, não é nem a priori entendendo corrupção no sentido material. Aqui no Brasil, a gente pode ter uma regulação que sirva quem está no poder. É o que eu acredito. Pode ser A hoje, amanhã pode ser menos A, certo? Tanto faz. Mas quem tiver no poder e comece a querer caçar a palavra das pessoas. É claro que isso pode ser feito de uma forma legal, né? Como tá legal no sentido legítimo. Sim, sim. Né? Juridicamente falando. Juridicamente. Que é o que está acontecendo, né? E o que eu chamo de censura líquida. É isso, pegando a expressão líquida do líquida. Bauman, censura líquida. Vem de qualquer... E não só do Estado, né? Porque o Brasil hoje é um mercado de contencioso muito rico, qualquer um pode processar. Não só o Estado. O brasileiro pegou essa cultura de eu vou processar. Então, para além da estrutura de controle, da regulação oficial, você tem hoje aqui
horizontalmente dentro da sociedade um mecanismo em que qualquer um pode censurar você. Sim. Basta processar você, acusar você de X, você morre numa grana pesada para não ser acusado. Isso tudo funciona como censura líquida. Então, quando recentemente apareceu de novo essa ideia de que o século XXI seria o século do judiciário, sabe? O século XIX foi do parlamento, Sim. o século XX do executivo. Essas sínteses normalmente são muito falhas, e que o século XXI seria do judiciário. Se for do judiciário, vai ser extremamente autoritário mesmo. Porque, inclusive, no Brasil você não elege ninguém Sim. no judiciário. E o judiciário, ele detém o monopólio legítimo da violência. Com um clique, ele acaba com a sua vida. E para você desfazer esse clique, você leva a sua vida inteira de novo. Sim, um amigo meu tinha uma frase dele, ele era muito engraçado, que falava assim: eu sou filho de uma cidade muito pequena, eu sou filho do delegado, eu mando prender, eu mando soltar. E então, é isso, ele prende e solta quem ele quiser. Então, se você passa isso para a máquina do Poder Judiciário, que em tese deve garantir a justiça, como se fala, eles mesmos falam, distribuir justiça pela sociedade, e que, sem dúvida nenhuma, é fundamental, porque a ideia de você ter juízes razoavelmente imparciais que julgam é muito antiga, né? E como entendido que você teria que ter pessoas capazes de julgar determinados comportamentos independente do interesse do rei, por exemplo, ou do parlamento. Você tem discussões no século XVII na Inglaterra sobre isso, the judges, como eles falam, os juízes lá, nessa época já. Agora, quando você tem, porque é ser humano, né? Quando você tem um atravessamento desse poder por interesses ideológicos, materiais, aí a coisa fica complicada. Porque você tem um poder muito poderoso que, se ele não se mantém o máximo possível imparcial, ele pode, de repente, usar esse poder, eu mando prender, eu mando soltar, que nem você falou a história do teu amigo, né? E uma coisa que eu acho bem complicado hoje em dia é a ideia da magistratura ficar muito transparente no sentido... Não transparente no sentido de saber o processo legal. Transparente no sentido de aparecer nas redes sociais. Muito. Né? A vida privada, as festas, onde come no exterior, certo? Esse tipo de coisa... Normalizar isso pode ser um problema? Pode ser um problema para eles mesmo. Ah, tá. Porque as pessoas... entendeu? Porque as pessoas começam a ver, né? Começam a perceber, começam a somar 2 mais 2 igual a 4. Mas eu acredito que eles têm interesse de mostrar isso. Então... Vaidade, né? Sem dúvida nenhuma, a vaidade é um dos pecados fundamentais da internet e das redes sociais, né? Porque torna as pessoas visíveis de alguma forma e rompem o sentimento de relevância que normalmente todos nós temos por razões ontológicas, como em filosofia. A gente é muito frágil, muito precário, né? Agora, ao mesmo tempo, a ideia de você mostrar o quão poderoso você é e, portanto, mostrar o quanto você pode sobre os outros é uma faca de 2 gumes. Porque para você fazer isso e não se sentir ameaçado, você só pode fazer isso se você achar que tem um controle muito grande sobre a sociedade, né? Você faz reuniões milionárias envolvendo toda a elite do Estado e do empresariado. Porque não tenhamos dúvida, o alto empresariado tem vocação ao Estado no Brasil e vice-versa. Eu digo de interagir, né? Trabalhar o povo que se dane, aí classe média, classe menos que média, tanto faz. Então, agora eu acho que há um elemento mais primário, assim, no sentido de não percebe, sabe? Não percebe, não enxerga como, para você preservar o poder, de alguma forma você tem que se preservar. E tem que se preservar porque quando você tem muito poder, você não pode ter certos privilégios e quem não tem poder nenhum. Sim. Mas eu acredito que as pessoas que têm muito poder, elas estão preservadas e nós desconhecemos elas. É claro que pode existir. No Estado, você pode ter o que se chamou durante muito tempo eminência parda, que era justamente a figura que não aparecia, mas mandava. Né?
Você tem candidatos ao longo da história de que seriam eminências pardas. Elas existem. Na ditadura era o famoso Golbery, né? Golbery. De Couto Silva. Ele era chamado de eminência parda, porque ele estava sempre por ali, mas não aparecia Ele que muito. jogava as cartas. É, ele e que se ditava falava as regras. isso. Se dizia que ele era a eminência parda. Aham. Justamente essa expressão. Agora, no mundo do dinheiro, aí sem dúvida nenhuma. Você tem muita gente que tem muito dinheiro, a gente não tem a mínima ideia. É. A mínima ideia de quem é. Né? E às vezes não é nem uma pessoa. É um grupo É de um pessoas. grupo, Né? um conjunto, sim. Agora, hoje no Estado, não existe nenhum candidato, até onde eu lembro aqui, que ocupe o espaço do Golbery. Tem um. Olha que tem. Ó, eu lembrei de um aqui. Que não tem. Ele é deputado federal, mas não quer concorrer para presidente, nunca quis, que é o do PSD. Que foi prefeito de São Paulo. Kassab. Kassab. O Kassab, claro, o Kassab é uma figura que às vezes se associa Muita um gente partido pede benção muito ali, né? poderoso, ele é muito hábil politicamente, se pede muito conselho para ele, o partido dele, como ele disse, não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, quer dizer, ou seja, não está localizado na geografia Na verdade, ideológica. são os donos de partido, né? Se você pegar hoje, você não precisa ser um deputado, você não precisa ser um prefeito, um governador. Basta você ser um dono de partido que você exerce um poder gigantesco. Para você ser um dono de partido e não ser nada disso, provavelmente você tem dinheiro. Você tem que ter dinheiro. Com certeza. Porque- É porque ele se- devende uma influência, o dono de partido, ele é muito É, porque o influente. poder é sempre a mesma coisa. É você poder dispor dos outros. Isso é o poder. Poder dizer o que os outros fazem, como tem que viver, quem não pode viver, quem pode falar, quem não pode falar. Esse é o poder. É natural dele. Seja econômico, seja político, ou os dois juntos, que normalmente é assim que acontece. Né? Pondé é corajoso, hein? Eu vou te falar. Demais, não, eu mano. nunca... Então, Eu já vi muita gente falar, por exemplo, do Kassab nos bastidores, assim, mas dificilmente tem coragem de dele é citar. pronunciado, assim, Não, mas né? na Nós já mídia- citamos o nome dele já. Na aqui. mídia profissional, todo mundo sabe que ele é uma figura poderosa. Poderosíssimo. Né? Ele é uma figura poderosa que exerce, inclusive, um papel de fiel da balança, como se diz. Né? No sentido de que ele, como ele não é alguém, aparentemente, que tem a intenção vaidosa de virar presidente da República, não tem a intenção vaidosa de ficar aparecendo em tudo quanto é lugar, o que demonstra inteligência da parte dele política, né? Se torna um pouco menos evidente nesse sentido, e ele é um fiel da balança porque ele está aqui, ele está ali, ele conversa com A, ele conversa com menos A, entende? Ele consegue estabelecer um funcionamento em que ele está, mas ao mesmo tempo ele não está imediatamente dentro daquilo que aparece, que faz barulho. Isso é exemplo de altíssima inteligência política. ele é o braço Ele é que muito segura o inteligente. pêndulo. Ele nunca está no Politicamente. balanço, né? Exatamente, por aí. Às vezes eu sustentável. defendo essa questão de regulação das redes sociais por uma questão de soberania nacional, sabe? Eu acho que nunca foi tão importante a gente pensar em soberania nacional. Hoje Então, a gente soberania vê sim, hoje mas regularidade. vários países influenciando, assim, nossas políticas, influenciando nosso judiciário, e acabam usando as redes sociais para fazer isso também. Olha, eu acho que o principal risco à soberania nacional hoje é o narcotráfico, muito mais do que as redes sociais. O crime organizado, que já tomou conta de vários setores da sociedade, tanto que recentemente, acho que na Folha mesmo, tinha uma manchete, semana passada, tinha uma matéria sobre, a chamada era mais ou menos assim: Faria Lima já avalia risco PCC nos investimentos. Olha aí, você acha. Faria Lima já avalia risco PCC nos investimentos. O que significa isso? Faria Lima é sinônimo de mercado financeiro no Brasil. Né? Então, assim, significa que quem mexe com o mercado financeiro, certo? Os profissionais, não necessariamente só quem aplica, né? Mas aqueles que trabalham com isso e avaliam riscos, porque eles lidam com risco, né? Exato. Eles já sabem que tem que levar em conta o risco de você não acabar investindo em alguma marca que na realidade seja
esteja ali cobrindo o investimento do crime. Ligado ao Certo? crime Seja uma lavagem de dinheiro. É, alguma coisa assim, é. Então, quando quem trabalha com investimento fala isso e reconhece isso de alguma forma, quer dizer, é porque o risco é alto. Então, você tem regiões do país e da cidade que o Estado não entra. Uhum. Todo mundo sabe disso. Vários. Né? Você tem estados como Rio de Janeiro, por exemplo, a Bahia e outros estados em que eles enfrentam um problema grave. Na São verdade, Paulo a gente também. tem prefeituras onde o crime organizado já estão Então, eu acho né? que essa perda de soberania, que nos últimos tempos até tem se falado, mas na realidade ninguém toca muito, ela já está instalada, o processo, ela é extremamente arriscada, e eu acho que nesse momento ela ainda é mais perigosa do que o problema real de pessoas de outros países interferirem com a máquina do Estado de outros países. A forma mais imediata que se teme é nas eleições, né? Que Sim. influencia as eleições. Mas ainda assim, identificado o risco, eu acho que ao mesmo tempo que você pode ter um risco desse tipo no campo das redes sociais e da internet, no nosso caso aqui no Brasil, no dia a dia eu tenho muito mais medo do Estado do que das Big Techs.